Alô, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço. Estamos chegando com o nosso Fé em Campo aqui pela ABAPAI Rádio Digital, um programa que nós apresentamos o inédito sempre na quinta-feira às 22 horas e com reprise na sexta-feira ao meio-dia. Você ouve na internet pelo aplicativo da Igreja ABAPAI Church, lá no aplicativo da igreja, na parte superior do aplicativo, quando você abre no seu celular, tem lá o sinalzinho do play, você dá o play e aí acompanha a nossa programação todinha da ABAPAI Rádio Digital. E você pode também nos assistir, né, pelo nosso canal de YouTube da ABAPAI Rádio Digital. Você está nos vendo também pelo nosso canal de YouTube da ABAPAI Rádio Digital. Então é isso. E aqui a gente ouve histórias muito bonitas, né? Já falamos aqui de vários esportes, conversamos com várias personalidades, umas mais conhecidas, outras menos conhecidas, mas todos têm a sua história de sucesso, independente de até onde chegaram ou de onde estiveram, porque quem sonha e concretiza sonhos, faz aquilo que gosta, consegue sucesso, obtém sucesso em suas vidas. E a gente tem tido aqui a oportunidade de ouvir histórias bonitas, testemunhos de vida muito importantes, testemunhos de fé também importantes, né? E hoje nós vamos conversar aqui com um amigo que já tenho há muitos anos, né? Que já que está de férias, deu uma parada agora na sua profissão. Ele é técnico de futsal, consagrado já, trabalhou no exterior, trabalhando na Liga Nacional de Futsal, fez um trabalho muito interessante no futsal também aqui da nossa região e também teve uma parte da sua vida que foi radialista, repórter de rádio também. Juarez de Souza Júnior, Juninho. E aí, Juninho, que bom ter você aqui nesse período em que você está de férias, digamos assim, né, para dar uma descansada, para depois voltar ativa. Então é muito bom ter você aqui com a gente para contar um pouco da tua história. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Juninho. Um abraço, Dante, é uma satisfação enorme estar contigo aqui. És uma pessoa que, para mim, dentro do rádio esportivo é uma referência, né, e nunca me cansei de falar isso. Eu sempre fui um privilegiado, né, só trabalhei com as feras no rádio aqui na região sul, e radialistas, jornalistas esportivos que para mim são referência não só na região, né, como no Brasil todo. Então, fico muito feliz em estar aqui, te vendo com saúde, te vendo bem. Até brinquei contigo na chegada aqui, Dante, pô, tu não envelhece, cara. Só a gente que envelhece. Então, para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Mas os anos passam, os cabelos vão ficando brancos, né? O pique já não é o mesmo. Sabe que eu costumo falar em casa para minha esposa que eu já não tenho mais aquele, eu vou viajar, não tenho mais aquele pique, sabe? Toda viagem que eu faço, eu volto cansado, já não... Eu continuo com a mesma vontade, o mesmo desejo de fazer e fazer bem feito, né? Adoro a minha profissão, amo o que eu faço, mas a gente vai cansando já, porque a disposição física não é a mesma, né? Estava lá em Natal, por exemplo, a cabine é muito alta, esses dias que o Criciúma jogou lá contra a ABC, e eu desci aquelas escadas 2, 3 vezes, 4 vezes, sei lá. Rapaz, quando cheguei embora, uma dor na panturrilha, fiquei 2 dias com dores. E agora de novo. E eu fui lá em Ribeirão Preto também, desci, subi escada, não tem elevador para chegar na cabine, a cabine é alta. E aí o cansaço físico. E essas viagens de avião, é o seguinte, quem não está acostumado ou não viaja de avião, acha que é tudo uma tranquilidade. Mas você vê, na ida eu fiquei em Congonhas 7 horas de um voo para outro. Na volta deu problema no avião. Essa é uma história, nunca tinha acontecido isso comigo. O avião decolou em Ribeirão Preto, um avião turbohélice, e esse avião não... Eu fiz um curso de piloto uma vez, lá em 1999, aqui em Criciúma, 2000, sei lá. Então tem um pouco de conhecimento. E eu vi que o avião não ganhava altura. Esse negócio está com algum problema, viu? E o avião não ganhou altura, não. Daqui a pouco eu vi que ele estava dando volta e eu falei, meu Deus, alguma bronca. Não deu outra, né? Aí o piloto disse, nós vamos ter que... Estamos com problemas técnicos no avião, na aeronave. Vamos ter que retornar, fazer um pouso de emergência lá em Ribeirão Preto. E aí imagina a tensão de todos no avião, né? O que está acontecendo? Esse avião vai funcionar até pousar? Já foi um estresse. Aí troca de companhia aérea, muda destino, aí fui para Campinas, mais 5 horas de espera no aeroporto de Campinas. E os aviões na classe econômica não tem conforto algum, né, Juninho?
Então a gente cansa. Mas assim, ó, cansa, mas gosta. Então vai, vamos lá, né? Eu passei um perrengue desse uma vez em Mashhad. Mashhad é uma cidade religiosa do Irã. E quando a gente foi descer no aeroporto local, quando o avião tocou o solo, o trem de pouso estourou. Poxa, aí é bronca. E aí pensa no desespero. Todo mundo falando em persa e eu não entendia nada. Comecei a rezar na hora, orar na hora ali. Também já passei um perrengue assim. Agora há poucos dias aí, teve esse problema no aeroporto de Florianópolis, né? Sabe que até hoje eu não ouvi falar, a impressão que tem é que o pneu estourou também, né? É a impressão que tem, né? Foi bem similar ao que aconteceu comigo também. E é complicado, mas é o meio de transporte mais seguro que existe, né? Sem dúvidas. Só que não pode acontecer nada, né? Se aconteceu... O carro, tá com defeito, encosta e para, né? Agora o avião não tem como, né? Então, deu defeito... Mas é assim, mas a gente falei isso para dizer que não é o glamour todo que as pessoas acham. O Dante viaja aí o Brasil inteiro, o ano todo. É legal isso, é bacana. Mas há trabalho. Você é do aeroporto para o hotel, do hotel para o estádio, estádio, hotel, aeroporto, e tem essas broncas todas aí de espera em aeroporto e tudo mais. Mas o que vale a pena é o seguinte, né? Fazer o que a gente gosta e fazer com amor, porque aí a gente supera todas essas dificuldades. Bom, depois nós vamos passar lá para saber um pouco da história do Juninho lá no Irã. Quando o Juninho foi para o Irã, eu falei, caramba, o que o Juninho foi fazer no Irã, né? Só de falar no Irã, por causa das broncas que acontecem lá, você acha que estão sempre se matando. Então, meu amigo vai para lá, caramba, como é que vai ser isso? Mas vamos, como se diz na gíria, começar do começo, né, Juninho? Aliás, quando eu te convidei para vir aqui participar do programa na aba Pai Rádio Digital, quando eu falei da igreja, você falou assim, essa é a igreja do pastor Telmo, né? Ele jogou comigo. Pô, que legal, porque quando o da Pinta. O da Pinta, né? Da Pinta. Era o da Pinta. O pastor Telmo é uma pessoa extraordinária. Agora, deve estar retornando, está retornando agora, acho que esta quinta-feira do programa, acho que é o último dia da viagem deles a Israel. E a gente tem acompanhado o pastor Telmo e a pastora Viviane, e eles estão fazendo uma visita que eles não estão fazendo uma visita só deles, só para eles. Eles estão fazendo uma visita e transmitindo tudo de lá. Pelo celular, gravando. Então, tem várias pessoas que estão assistindo tudo, né? E eles dois muito emocionados com o que estão vendo. Primeira vez, eu nunca imaginava que o pastor Telmo e a pastora Viviane não conheciam ainda Israel, não tinham estado lá ainda, né? E, pô, você está em lugares onde Jesus pisou, onde Lázaro foi sepultado e Jesus ressuscitou, onde o paralítico foi curado, enfim, tantos milagres e aí você está lá pisando naqueles lugares. Nossa, para quem é cristão deve ser um negócio extraordinário, né? Então, o pastor Telmo e a pastora Viviane devem estar já para começar a viagem de retorno para Criciúma depois desta viagem maravilhosa que eles estão fazendo e tendo essa possibilidade de passar para a gente toda essa emoção. E quando eu trouxe aqui o Wilson, foi o Roberto, goleiro, né? Ex-goleiro, agora técnico. Sim. Quando eu falei, ele também falou, o Telmo eu conheço, é da Pinta, né? Pô, eu estava no Criciúma, ele estava lá também. Jogou lá no Juvenil, parece. Depois o Alex Viola, também é daquela época dele, também lembrou. Na época já era profissional, né? Já. Saindo do sub-20 no profissional. Isso. Então você também jogou ao lado do da Pinta. Da Pinta. É zagueiro, né? Zagueiro. Sempre foi. Diz que batia muito, né? Sempre foi um cara. Não, mas é verdade. Era aquele zagueiro que arrepiava, não tinha. Ele sempre foi um cara calmo, um cara sereno, um cara tranquilo. Na época, nossa época ali. Imagina, a gente tá na flor da idade, né? Quer abraçar o mundo e tal. Lembra que ano foi isso, Juninho? Eu entrei no Criciúma em 91, saí em 95. Acho que foi ali meados de 93, 94. Depois eu fui pro Avaí e ele continuou no Criciúma, né? O Telmo era... Aí você era juvenil ou era júnior no Criciúma? Eu fui juvenil. Quando eu subi pro Sub-20, o treinador era o Almir Gil. E aí veio aquela leva de dispensa, esse vai para cá, esse vai para lá. O Paulo Roberto, que era treinador das categorias de base, que foi lateral esquerdo do Grêmio, falecido, saudoso Paulo Roberto, foi pro Avaí e acabou levando muitos jogadores que estavam aqui na época, né? E o Telmo foi um dos que ficou, né? Porque o Telmo era, acho que 2 anos mais jovem que a gente ali. Mas, enfim, ele sempre foi um cara... Ele era diferente. Eu acredito muito nessas... O Juninho, como treinador...
Claro que a gente vai se lapidando, vai se formando, vai estudando, mas o papel de liderança ele já veio comigo. E ele foi aflorado, né? Isso, né? E a mesma coisa, acredito que pelos lados do Thelmo, né? Porque ele sempre foi um cara centrado, ele sempre foi um cara da palavra de conforto, ele sempre foi um cara positivo, muito positivo. Tanto que depois também acompanhei a trajetória dele quando ele foi para o Exército Brasileiro. E eu sempre falava, poxa, o Thelmo, um cara tão sereno, um cara tão calmo, vai ter que exercer uma liderança um pouco mais ferrenha. E aí, acho que fazem uns 4 anos que eu encontrei, 3 anos que eu encontrei ele, acho que foi em Nova Veneza, se eu não estou equivocado. Foi em Nova Veneza. E aí fiquei sabendo, né, que ele estava nessa missão e fiquei muito feliz, porque a gente vê que as pessoas que a gente gosta, que conviveram com a gente lá atrás, frutificaram e estão aí servindo as pessoas, né? Acho que isso é muito importante. Fiquei muito feliz mesmo. Acho que ele é um cara abençoado e que Deus possa dar saúde a ele, que ele possa continuar a sua missão. Pastor Thelmo e a pastora Viviane, sua esposa, são uma bênção mesmo. Eles têm feito um trabalho extraordinário na igreja Abba Pai, recebendo convites, inclusive, para levar a igreja para outros lugares, mas eles não querem, pelo menos por enquanto não. Estão centrando todas as atenções e todo o trabalho aqui para Abba Pai. Você vê que toda essa estrutura aqui foi adquirida. E logo depois que ela foi adquirida, veio a pandemia. Então, você imagina a igreja tendo que cumprir com um compromisso grande, né, que foi a aquisição deste patrimônio todo, com a igreja vazia, porque ninguém podia vir no culto, os cultos eram online, sem os irmãos aqui dentro da igreja, e que é uma igreja grande, que está sempre lotada nos seus 3 cultos, né? Um pela manhã, outro no final da tarde e outro à noite, a igreja sempre cheia, e de repente se esvaziou naquele período de pandemia, mas deu tudo certo, Deus foi muito bom e a igreja conseguiu se sustentar, e além de se sustentar, sustentou milhares de pessoas aqui em Criciúma com as campanhas de doação de cestas básicas, porque muita gente ficou sem trabalhar, muita gente perdeu emprego. E, olha, é uma bênção muito grande. Agora a gente está aqui com essa obra, já temos o centro esportivo aqui, que o pessoal está utilizando muito, com as quadras de beach tênis, com o campo de futebol, com grama sintética, brinquedos para as crianças, e agora está sendo construído o social, que vai vir tudo para cá, que é lá na Avenida Centenário, na Próspera, né? São investimentos de milhões, sem qualquer tipo de ajuda governamental. Tudo aqui é construído com o dízimo dos irmãos, com as ofertas, é tudo isso. E então é um trabalho sensacional, espetacular realmente. E o pastor Thelmo, que a gente falava dele, né? Ele acabou deixando o exército, que era uma paixão dele, abriu mão de uma carreira, de uma aposentadoria para as filhas, para a vida toda, né? E entregou a sua farda para se dedicar exclusivamente a essa obra, né? E ele tem sido uma bênção mesmo. Ele e a pastora Viviane tem sido uma bênção para muita gente. Como ele mesmo diz, né? Não é placa de igreja que salva ninguém, não é denominação, né? Não é a religião. E isso tem chamado muita gente para cá. E o pastor, então, ele gosta de jogar futebol até hoje, porque recentemente ele teve que fazer uma cirurgia na coluna e ficou afastado um tempão, mas ele adora jogar bola e é um dos que está sempre jogando. Agora já está liberado pelo DM, né? Poderia ter sido um grande zagueiro no Criciúma, então, né? Ele tinha estatura, tinha bastante força física, né? Que acho que era a essência do jogo dele. Mas a gente recebe diversos chamados, né? Então, ele foi chamado para outro time. Titular absoluto. Titular, para outra função, enfim. É isso aí. Eu fico muito feliz em vê-lo assim. Que bom. Ô, Juninho, então você jogou futebol ali no juvenil do Criciúma, depois foi jogar no Avaí, categoria de base também? Na verdade eu comecei no futsal, né? Comecei com... Já jogava futsal, então? Comecei com 7 anos, num projeto social da minha escola, o Colégio Estadual Padre Miguel Giaca, lá no Rio Maina, capitaneado pelo professor Vando. E fiquei nesse projeto social por 2 temporadas e depois fui chamado pelo professor saudoso Jair Ribeiro, irmão do Márcio Ribeiro, para jogar na Fundação Municipal de Esportes de Criciúma, representar o município, e ali eu participei de uma seletiva com 350 garotos, que passaram 4 em Criciúma na época. O Serraninho, eu, o Claudio Mir, o Moreninho, o Mi,
E teve um outro atleta, que eu não me recordo agora, não lembro se foi... um atleta que e a gente começou a treinar no juvenil do Criciúma e eu com idade infantil. Uhum. E não tínhamos ainda a categoria no clube, né? Daí o saudoso Fumanchu montou um infantil, eu desci para jogar, e eu fiquei do infanto juvenil, até o primeiro ano de sub-20, né? Depois eu fui pro Avaí com o Paulo Roberto, fiquei lá meia temporada, não me adaptei à estrutura do clube da época, a tudo aquilo que a gente viveu no momento, e resolvi voltar para o futsal, né? Aí, como atleta, né? E com 20 anos eu resolvi abandonar o meu sonho de seguir profissionalmente como atleta e comecei a estudar, me dedicar, e com 22 anos eu já era treinador. Já era técnico com 22 anos? 22 anos. Pois é, mas daí foi depois que você já era técnico, que você deu uma parada para ser repórter de rádio? Não, fiz paralelo. Ah, fez paralelo. Fiz paralelo. Eu fui contratado pelo CEDUP, né, de Criciúma, a escola de Criciúma ali, para fazer um trabalho nas categorias de base. Fiquei por um tempo ali e fazia paralelo ao rádio. E aí, o Volésio Fernandes, irmão do Bedeu, me indicou para ser o treinador da equipe adulta da Universidade de Criciúma, da Unesc. E como eu já era acadêmico do curso de Educação Física, e conciliando o rádio ao futsal, dormia 4 horas por noite. 4 horas por noite, porque além de trabalhar como treinador, meu período de treino era das 10 à meia-noite. Das 7 até as 18 horas eu tinha um emprego numa empresa, trabalhava numa empresa em Criciúma, e fazia rádio aos finais de semana. Então fui conciliando, depois fiquei somente no rádio, no futsal e na universidade, até que em 2007 a gente conseguiu ganhar o título do campeonato estadual com a equipe de Siderópolis e Unesc. Acabei indo para lá, montando uma parceria bacana. Fomos vice-campeões dos Jogos Abertos. A primeira final da Arena Jaraguá, 9 mil torcedores, Siderópolis contra a Malve, aquele timaço do Ferretti, que nos deixou faz pouco tempo, agora há poucos dias, e eu coloquei na cabeça que eu iria seguir profissionalmente como treinador, e acredito que foi uma escolha certa, mesmo que na época muitas pessoas do rádio querendo que eu continuasse no rádio. Porque você era muito bom repórter. O Milioli Neto, então, foi um dos caras que mais não, fica no rádio. Eu falei, Milioli, não tem como ficar no rádio. Gosto do rádio, mas a minha paixão maior é o futsal, estar dentro do dia a dia, dando treino, melhorando. Eu acredito que no esporte eu consigo ajudar mais as pessoas, né? Eu consegui ajudar mais as pessoas, ajudar mais os atletas, as famílias. Então, me identifiquei muito com essa área técnica e dali estou até hoje. Ô Juninho, como é que foi essa história do rádio? Como é que caiu isso na tua vida? Quem é que te convidou? Ou como é que você acordou para isso? Eu posso ser um repórter de rádio. Foi montada uma equipe muito boa, por sinal, na Rádio Ilha Negra, né? Isso. Foi o Paulo Coutinho que montou? Não. Foi. Capitaneada pelo Paulo Coutinho. Foi. E depois, do nada, essa equipe se desfez. Não sei se tu lembras me lembro. A equipe se desfez e eles estavam recrutando profissionais para... E faltou um comentarista no jogo, era o Dedé Escobar. Ótimo comentarista, muito bom. Faltou um comentarista para o jogo Chapecó e Criciúma no futsal. E eu estava no Balneário Rincão, estava passando férias, e tinha o Martinello, que era do comercial, né? Da emissora. E tava aí o Gelson Fernandes, né? O Gelson Fernandes é muito amigo de infância que a gente tem. E eu era personal dele na época, personal trainer dele. E a gente estava no Balneário Rincão fazendo uma atividade e o Martinello chegou, porra, a rádio agora não tem comentarista. Daí o Gelson assim, o Juninho é treinador de futsal e é ex-atleta. E aí acho que ligaram pro João Paulo Mestre na época. O João Paulo estava na equipe da Ilha Negra e conversou com o César Júnior, narrador de Joinville, que era meu amigo o cara que capitaneava toda a estrutura ali. O César me ligou, tu quer fazer um jogo assim? Eu vou. O César que foi trazido pelo Paulo Coutinho. Pelo Coutinho. Toda a equipe foi montada pelo Coutinho, na verdade, né? E acabei participando desse jogo. E no jogo seguinte, teve um problema também com o Dedé, e era Criciúma e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Comenta futebol.
Se eu joguei futebol na base e tal, estudei a cadeira de futebol na universidade, alguma noção a gente tem. Fui. E daí em diante... Então você começou como comentarista. Alguém enxergou algo que eu tinha de produtivo para dar para a imprensa esportiva, e eu acabei ficando de 2002 até 2008, né? Depois você passou a ser repórter, né? E aí faltou um repórter para ir para os Jogos Abertos de Santa Catarina, em Blumenau. E eu tinha classificado a equipe de Cocal do Sul para ir para os Jogos Abertos como treinador. Foi meu primeiro Jogos Abertos. E tinha que fazer a parceria com o Docil Amboni. Ninguém queria ir. Ninguém queria. Se eu vou fazer esse trabalho de repórter, não tem problema. E comecei a pesquisar no rádio como que eram as entradas dos repórteres, como que era a postura deles, como que era a entonação e como que eles trabalhavam com a bola rolando antes do jogo, pós-jogo. E fui estudando, porque todo mundo acha que ligar um microfone... Não. Tem que ter um laboratório, tem que ter uma pesquisa, tem que ter uma... E comecei a meio que imitar os caras, né? Assim, não sei, vou imitar. Vou fazer uma imitação. E foi, cara. E foi. De repente, eu já não era mais escalado para ser comentarista, já era escalado para ser repórter. Eu comecei a participar das entrevistas coletivas dos Jogos do Criciúma e fazer perguntas mais pertinentes em relação à parte tática do jogo, e as pessoas começaram a gostar. E fui ficando e... Enfim. Eu vi. Me salvou muita coisa, meu. Me lembro de ter ouvido mais como repórter. Eu gostava muito, realmente, né? Mas aí o futsal sempre foi tua paixão, né? Foi. E aí as coisas foram acontecendo. Eu me lembro... O Márcio Cardoso é um das figuras do rádio mais, digamos... Tem mais história para contar. Muitas das histórias dele são verdadeiras. Algumas ou muitas não. Aí ele conta uma história... Minha? Que tu e do Docil Amboni. Eu não sei se é verdade aquilo do... Professor Euclides? Do rádio, do gravador? Foi. E é verdade mesmo? É verdade. Mas Deus. Aí, claro que o Márcio aumenta, né? Ele tem aquela criatividade dele, né? É verdade, cara. E ele já me contou, cada vez que ele conta, ele cria mais alguma coisa. Ele aumenta mais um pouco. E aí, aquela história com o Docil também, que já se foi também, né? Saudoso Docil Amboni. Gostava muito dele, um cara muito sério, né? Mas ele era durão, ele era meio... Linha dura. Linha dura, ele era meio... Mas ele é gente boa demais, muito honesto, mas né? Tem um elemento naquela história ali que eu nunca contei ao Márcio, né? É que nós tínhamos que fazer boletins curtos para o Jornal do Meio-Dia. E o Docil queria entrevistar o mundo naquela época, né? E eu falei para ele, Docil, essa entrevista com o professor Euclides está muito longa. E eu comecei a acelerar ela mesmo no gravador de propósito, para ele... na quarta vez ele jogou o gravador em mim, né? Tu pega aqui, seu juvenil, tu não sabe nada, e jogou o gravador. Essa história foi incrível, cara. Muito bom. Algumas das tantas... Aqui, eu estou aqui desde 1984, né? Tem cada história que a gente viveu aqui nas histórias do Márcio Cardoso, do Milioli Neto, do Dante Bragato. Dante, tem uma do Docil, cara, que a gente foi jogar uma taça lá em São Paulo. Uma taça, a gente foi até vice-campeão. A gente perdeu pro 15 de Jaú na final, eliminamos o Curitiba e o 15 eliminou o São Paulo. Aí você jogava no Criciúma? No Criciúma, o Docil era nosso supervisor, pô. Isso, foi supervisor lá, E a gente chegou lá no trevo entre Tubarão e Laguna ali, o pessoal já com fome, né? Seu Docil, já tá com fome. Ele, dorme que passa. Ele era bem assim. Dorme que passa. Dorme que passa. Só dormir que passa fome. Que figura. Esse Docil era uma figura diferente mesmo, né? Infelizmente nos deixou. Bom, tantos que já foram, né? O Aldo Bonissoni, que foi meu comentarista em várias emissoras. Foi meu colega de rádio. Era um baita comentarista, experiente, né? Um cara muito caridoso, muito bondoso com todo mundo. Também já não está entre nós, o Bolacha. E tantos outros, né? Capela, João Sônico, Clésio Burgo, Milioli Neto. O Chico, então, o Milioli, meu Deus. Milioli Neto, né? Eu senti muito o falecimento do Milioli, porque naquela época eu estava ali na difusora, eu e ele como comentarista, né? E aí eu recebi uma proposta para ir para o Rio Grande do Sul, 2016, 17, acho que foi isso. E fiquei sabendo da doença dele, né? Eu vim de Irubá, que é a cidade que eu trabalhava, a cidade do Roger Guedes.
Isso. Eu vim para fazer uma visita para o Milioli no Hospital São José. Eu vi que a situação dele não era uma situação tão simples como eu pensava que era, né? Então, por tudo que o Milioli ensinou para tanta gente, muita coisa aprendi com ele, assim, em relação a situações até da vida, cara. Ele era um cara que me aconselhava demais e eu senti muito o falecimento do Chico. Não consegui vir no sepultamento dele, no enterro, mas tive a oportunidade de vê-lo vivo ainda, né? Eu não tive coragem de ir no hospital vê-lo, porque quando eu conversei com o Sandro, filho do Milioli, ele me passou, falou, Dante, você pode ir, mas acho que você vai se assustar um pouco, a situação já estava bem complicada, aí eu resolvi não ir, mas também gostava muito do Milioli também me somou muito na minha vida profissional, né? E faz uma falta enorme no rádio, são pessoas que se consagraram no rádio esportivo e jornalismo local, né, e fazem muita falta. Agora tu imagina, Dante, um cara que nem eu, criança, que assistia aquele debate da TV Eldorado, da TV RCE, com o da Chico, Rede de Comunicações Eldorado. O Chico, Roberto Alves, o Miguel Livramento e o Eládio Cardoso lá em Itajaí. E aí do nada eu tava sentado lá do cara. Pois é. Eu ia pra arquibancada assistir Furlan, Sabiá, Dedé, Edmilson. Poxa vida, mas esses caras, Andy, todos esses caras que jogaram muita bola, de repente eu tava jogando com os caras. Por que eu vou reclamar da vida, cara? Se eu consegui realizar quase todos sonhos realizados, né? Eu tive a oportunidade, não me lembro que ano foi, Juninho, me convidaram para ser treinador de um time de futsal lá na Içara. Isso faz muito tempo, né? Eu não me lembro mais. Década de 90, é isso? 80 ou 90. O Lazo, hoje é chefe Lazo, faz comida e tudo mais, montou um time, não sei porquê, com o nome de Clube Atlético Taquaritinga, o mesmo nome do time lá do Taquaritinga, lá de São Paulo. Não sei porquê. E aí, eu até acho que ajudei a montar 1 ou 2 jogadores. Eu sei que um jogador foi eu que levei para lá, o Valdirzinho. Jogava uma barbaridade, né? Nunca mais vi o Valdirzinho, mas era um baita jogador de futebol de salão. Na época a gente não falava futsal. Jogou com ele? Sim. Jogava muito o Valdirzinho. Era craque. E aí montamos um time, jogava o Filutinho, jogava, acho que o Tarcísio Fernandes jogou naquele time também, o Tarcísio, que jogou no Próspera, no futebol. O Cal era o goleiro, Cal era o goleiro, muito bom goleiro também. Eu não vou me lembrar de todos agora. Eu acho que o Negão, que eu nunca mais vi também, tinha esse apelido, jogava futebol também. Era um time muito bom. E acabamos campeões cearense, campeão em cima da Cooper Aliança, que era um timaço que tinha lá em Ceará. Ginásio sempre cheio, fomos campeões. Aí nós fomos jogar o regional. E algumas dessas feras aí eu acabei enfrentando no campeonato regional. Aí quando tinha o Móveis Pérola de Uruçanga, aí jogava o Sabiá. União Mineira, tinha um time forte também. Isso. O Móveis Pérola jogava o Negão, né? Oh, meu Deus. Jogava o Arleu, Negão. Arleu, Negão. Sabiá, Dedé. Andy, Zé Mauro, goleiro, Carioca, jogou no Vasco. Que time. Era um timaço, rapaz. E nós jogamos, fui técnico do Taquaritinga, na minha longa, curta carreira. Mas é o seguinte, né? Foi uma carreira curta e vitoriosa, porque eu joguei um campeonato e fui campeão. Só não consegui ganhar o regional, porque o regional era muito difícil, né? Mas foi uma experiência muito bacana, claro, de forma amadora, né? Evidente, não tinha treino, não tinha nada, era só conversa e um treinozinho de vez em quando e pouquíssima coisa, né? Mas é muito legal estar nesse meio. Ô, Juninho, então, depois, aí quando você parou no rádio em 2008. E parou por quê? Parei porque eu e o Marcos Pipoca, né, que é o profissional que acreditou no potencial que a gente tinha na época. Entrevistei ele aqui também, o Pipoca. Eu acompanhei a entrevista. Eu estava lá no Paraná, acompanhei a entrevista. Ah, legal. E vi que vocês falaram de mim. Sempre falando de você. Eu vi. Na TV também, eu gravei um programa, no meu programa de TV com ele, e nós falamos de ti também. Eu vi também. E ele montou um projeto em Capivari de Baixo, em parceria com a prefeitura e 2 empresas fortes ali, vizinho de Tubarão, né? Capivari, na época, foi distrito Tubarão e hoje é município, né? E ele precisava de um treinador. Claro que eu saí com o coração na mão, porque o projeto de Siderópolis, capitaneado pelo Vânio Nave e pelo Peia na época, os caras abriram as portas para mim, mas eu senti que era o momento
de sair por tudo que a gente já tinha feito pelo projeto, né? As finais disputadas, o título que eles tanto sonhavam, a visibilidade. Então, o treinador tem que ter... A vida de treinador é a vida de cigano, né? Tem que colocar a mochila nas costas e eu vi ali que ali era uma possibilidade de eu estar colocando realmente o meu nome dentro do mercado profissional. E foi uma situação totalmente acertada, né? Eu fui para Capivari, um projeto do Pipoca. 2008? 2009. 2009. Eu terminei o ano de 2008. Em 2008 eu apresentava o Jornal dos Esportes. Na Rádio Eldorado. Certo. Lembra que fizeram aquela fusão Eldorado e... Isso. Então, eu fui para aquela turma... E eu estava ali já, né? Eu cheguei em 2008. Sim, a gente foi companheiro de... eu cheguei em janeiro de 2008. O Denis Luciano era o coordenador de esportes na parte final ali. E me deu naqueles 2-3 últimos meses de rádio a missão de apresentar o Jornal dos Esportes. Eu tenho até hoje o áudio daquele programa, tenho toda a produção, tenho ela... Que o Denis era um cara muito organizado, né? Sim, sempre deixava tudo muito bem alinhado pra gente. E aí acabei indo para Capivari. Lá a gente conseguiu ganhar uns Jogos Abertos. Olha, uns Jogos Abertos de Santa Catarina a gente ganhou pro Capivari de Baixo. Eu não me lembrava disso. Nós ganhamos uma divisão de prata do campeonato estadual e ficamos em quarto no campeonato estadual na principal divisão. E ali deu tudo certo, o projeto cresceu. A gente conseguiu botar na cabeça do prefeito na época que a cidade precisava de um ginásio adequado. Então, hoje tem uma praça esportiva em Capivari. Muito da nossa insistência em deixar algum legado, algo para a comunidade. E Capivari foi o grande salto que eu dei, né, na carreira. E a história de Siderópolis foi que ano? Siderópolis foi mais tarde? Não, eu comecei em Siderópolis em 2006, né? Saí em final de 2008. Não, comecei em 2005 em Siderópolis. Saí no final de 2008. Aí foi a campanha que você citou que jogou lá a final em Jaraguá, foi 2007? 2007. E estava no rádio então também? Estava no rádio ainda. Legal. Até eu vi uma foto sua, agora recente, no dia que morreu o Ferretti, eu vi uma foto sua. Foi a minha primeira final como treinador. Foi a minha primeira final, foi a primeira final da Arena Jaraguá. Da Arena Jaraguá. Na semana anterior, o quinteto que jogou contra nós lá em Jaraguá vestiu a camisa da seleção brasileira e ganhou de 12-1 da seleção da Costa Rica. E na semana seguinte foram jogar os Jogos Abertos, as finais dos Jogos Abertos. E como é que foi o jogo de vocês lá? Como é que foi o placar? O primeiro tempo terminou de 1-0 para eles e nós tomamos mais 3. Foi 4-0 o jogo. 4-0, mas foi um jogo assim muito disputado. A minha equipe era uma equipe muito jovem, né? Eu ali com 28 anos como treinador, ainda com idade de atleta, meus meninos ali, Luquinhas, que depois foi para o Catar. Tá Murilo, aqui de volta agora, né? Murilo. O atleta mais de idade que eu tinha era o Leandro, goleiro com 26 anos. O resto era tudo uma molecada, meninada, né? Surpreendemos muitas equipes nessa competição. E depois desse projeto de Capivari, como é que seguiu a tua vida? Então, um grupo de iranianos vieram ao Brasil conhecer a estrutura do Carlos Barbosa. E vieram através do Pipoca. E a ideia deles era contratar o Paulinho Sananduva, que era o treinador de Carlos Barbosa. Na verdade, a primeira opção deles de treinador era o Pipoca, mas como o Pipoca estava a serviço da seleção, e aí eles foram até Capivari, até Carlos Barbosa. E pediram para eu filmar uns treinos. A gente fez um DVD na época. Acho que foi até teu irmão, o Luciano, né? Pode ser, ele fez acho que foi até o Luciano que fez esse trabalho para mim de cinegrafista, se eu não estou equivocado, cara. Filmamos os treinos. Nos treinos aqui ou? Aqui em Capivari. De Capivari. Reproduzimos, passamos por um CD e enviamos ali em Carlos Barbosa para os iranianos. Para eles verem. E foi assim... Rapidinho. Juninho, tem que ir para São Paulo, porque nós vamos nos encontrar com os iranianos lá no hotel e eles querem firmar um pré-contrato contigo. Pipoca numa ligação assim, Pipoca, mas eu tenho... Não. Eu tenho jogo com Siderópolis, cara. E aí fui pro jogo com Siderópolis. Contra Siderópolis, eu tava em Capivari, né? Ganhamos o jogo lá em Siderópolis. Olha a ironia do destino, cara. Esse resultado rebaixou o Siderópolis na próxima temporada. Nossa. Agora que me veio na ganhamos esse jogo. Eu peguei o carro do Pipoca, fui até... O Pipoca já estava em São Paulo. Eu fui até o aeroporto de Florianópolis, o Ercílio Luz.
comprei uma passagem, fiquei a madrugada no aeroporto, peguei um voo até São Paulo, lá conversamos com os iranianos e firmamos o pré-contrato. E aí, como tudo no Oriente Médio é muito devagar, né? Demoramos aí 2 meses para concluir as negociações, essa parte final de negociação, mesmo com o pré-contrato assinado, visto, e acabei indo para o Irã. Pois é. Isso foi que ano, o Irã? 2010, 11. 11? Entre 10 e 11 ali, né? Nossa, o tempo passa tão rapidamente. Parece que foi ontem que eu conversei contigo, que estava indo para o Irã. Muito rápido. Ô, Juninho, e aí você foi para o Irã. Como é que é o futsal lá em... muito forte. É, né? Muito forte. Tanto é que a seleção iraniana ela está entre os 4 do mundo hoje, né? Os ginásios super lotados. Meu clube lá botava 3, 4 mil torcedores por jogo. A população do Irã é gigantesca, as cidades são grandes, o país é muito extenso. Tanto é que os jogos na Liga Nacional Iraniana, nós fazíamos todos por cima, né? Tudo tudo de avião, para economizar tempo, porque o campeonato era muito forte. Um campeonato que tem aí 18 equipes, sendo que 6, 7 tem possibilidade de título. Eu coloco assim, né? Eu coloco hoje a Liga Nacional Brasileira mais difícil, né? Mais disputada do mundo. Depois vem a Liga Espanhola, depois vem a Liga Russa, né? Que agora também deu uma caída, e depois vem a iraniana. Então é uma competição muito forte. Os jogadores iranianos são de muita qualidade técnica, são atletas de muita força, a estatura muito alta. O povo iraniano é um povo muito alto, diferente do que se joga aqui no Brasil. E eu consegui deixar um bom trabalho lá, consegui deixar uma semente, consegui deixar uma metodologia que até hoje o clube segue aquela linha. Converso com os iranianos praticamente toda semana. A gente criou um vínculo gigantesco com eles e foi uma experiência sensacional. Ô, Juninho, qual era o time e qual a cidade que você morava lá? Eu morava em Isfahan. Isfahan. Meu time era o Git Passand. É uma indústria, né? SGP é uma indústria de tecnologias e investe não só no futsal, investe no basquete. Tinha jogador norte-americano na equipe de basquete, voleibol, treinador argentino, jogador brasileiro, jogador argentino, handball, as lutas, que o povo iraniano é muito forte nessa questão de lutas, né? Enfim, era um clube sensacional, um clube que tinha... E a cidade era uma cidade grande, não? Na minha época, acho que eram 6 ou 7 milhões de habitantes. Nossa. É grande, cidade grande. Olha só, né? Porque quem não conhece, quando se fala do Irã, só pensa em guerra isso, aquilo, confronto armado. O Irã é um país sensacional, um país maravilhoso, um país que tem muita segurança. Para ter uma ideia, a cidade com 6, 7 milhões, eu chegava às 3 da manhã de madrugada em casa e ia para o meu apartamento a pé. Então, é um país muito, muito seguro. Com aquela bobagem, né, de diminuir a mulher, aquelas leis que a gente... Não é que... obviamente que eu não concordo, né? Enfim, mas vivi na pele lá muitas situações que mexeram demais com a... Quem está lá tem que respeitar as regras deles, né? A gente tem que viver de acordo com... porque somos forasteiros lá, né? Mas, assim, é um país lindo. A cidade que eu morava é uma cidade turística, porque foi a primeira cidade que foi fabricado o primeiro tapete persa. É uma cidade muito religiosa, então tem muito turismo europeu, né? Muito turismo europeu lá. A minha cidade fazia fronteira com a Turquia e era muito pertinho de Dubai, né? Então, a gente ficava mais ou menos ali no centro turístico bacana. Pô, 6, 7 milhões a cidade grande mesmo. Na época tinha isso, né? Hoje deve estar mais... E a comida lá, como é que era? Come bem? É muito difícil de acostumar ou não? É difícil. É difícil. Uma comida que, por exemplo, a gente comia muito frango, né? Muita carne branca, muito frango, muito peixe. A comida oriental ali, ela tem alguns pratos que são bem... Eu gostava muito de um prato chamado shishlik, que era a parte ali, uma parte do carneiro muito saborosa, meio que... ela
imitava um filé mignon, tal, Aham. e megu também, que era o camarão deles, né? Sim, sim. Megu, o camarão deles também é muito bom, o peixe deles é bom, mas as frutas, elas são, como é muito quente, né? A cidade que eu Aham. morava fazia 48, 45 graus no verão e no inverno nevava. Nossa. Então, o açúcar da fruta é mais liberado no verão. As frutas de verão, elas são muito saborosas, Aham. muito saborosas. Mas, enfim, eu sempre falava para minha esposa, ela não foi comigo, ela falava que aqui tem carne branca, que eu gosto, tem ovo, o lugar que você tem ovo você não passa fome. Verdade, As frutas são boas. muito boas. Eu me adaptei facinho à alimentação. No teu time tinha brasileiro jogando ou não? Nós éramos Eu levei 3 brasileiros para lá, né? Aham. 2 acabaram ficando, né? Um veio embora por motivo de lesão. Tinha o Chapa, que hoje mora aqui em Criciúma, Aham. e tinha o João Batista, que é de Florianópolis, depois foi vendido para o Barcelona. Do meu time ele foi para o Barcelona, Aham. no futsal. Mas era uma equipe que tinha um bom investimento financeiro, só que as demais eram mais fortes. Sim. Tinha uma equipe lá que era só de iraniano, uma equipe de Teherã, que era a base da seleção iraniana, muito forte. O meu adversário ali, que era o Fulad Mahan, tinha 3 jogadores da seleção brasileira. E assim, você vai pro Irã, você tem que ganhar bem, né? Aham. Ninguém vai, né? Imagina. Primeiro porque não conhece o país, que vê... O mundo passa uma imagem que o Irã é um país de guerra, um país... Olha, eu passei por outros países que as guerras eram mais evidentes. Iraque, a guerra é muito mais evidente do que no Irã. O próprio leste europeu, quando a gente foi jogar na Rússia, jogar na Ucrânia, já existia esse murmurinho de rivalidade. Enfim, eu acredito que o Irã é um país muito rico, pena que ele é um país muito fechado. Né? Fechado. E eles passam a imagem do Irã de guerra. E o Irã não é só isso, cara. O povo iraniano é um povo muito, muito caloroso, muito receptivo. Eu me dei super bem com as pessoas lá, porque eles têm muito essa coisa do brasileiro, sabe? De abraçar, de acolher, de levar para comer na tua casa, enfim, uma experiência bacana. Você demais. ficou quanto tempo lá, Juninho? 9 meses. 9 meses. E aí foi a tua única experiência internacional como técnico ou não? Foi. Foi, né? Mas foi uma experiência muito rica, porque a gente conseguiu visitar vários países jogando, por conta do Ramadã. Ramadã naquele período de 40 e tantos dias ali que eles ficam orando e jejum, e eu precisava dar treino para os meus atletas. A gente precisava... E a nossa alternativa foi, vamos à Turquia, vamos para a Ucrânia, vamos para a Rússia, vamos para lá, vamos para cá. Então a gente acabou conhecendo bastante outros países através dessa... Porque o campeonato lá dura 6 meses, né? 6, 7 meses. É um calendário bem curto, né? Calendário longo. Ô, Juninho, como é que você lidou com a questão do idioma, da língua? Então, eu tinha ali o inglês básico, né? O inglês da escola. E aí a gente tinha um amigo que trabalhava na comissão técnica, Amir Assad, até hoje a gente conversa. Falava bem o inglês, e através do inglês ele começou a me ensinar o persa, que é o Farsi, né? Que é a língua oficial do Irã. Sim. E as coisas de quadra, ele começou a me passar, as coisas do dia a dia, e a gente vai... É como criança, né, Dante? A criança, quando começa a aprender a falar, ela vai imitando o que E eu comecei nessa pegada aí, da imitação, de ouvir, perguntar o que esse cara falou. Esse cara falou isso. Como que eu vou falar pro cara se movimentar para a esquerda e para a direita? É assim. Eu quero que ele chute no alto, não quero que ele chute embaixo. Como que eu falo? É assim. E quando eu vi, eu já estava meio que dominando. Certo. Básico já... já estava... Pro teu trabalho, pelo menos, no meu trabalho de quadro, eu já estava meio que dominando essa situação e a gente conseguiu se virar muito bem. Tanto é que se eu voltasse hoje pro Irã, questão de tempo, eu já voltaria já falando o persa de uma forma mais fluente, né? O que foi mais difícil para você se acostumar, o que você não se acostumou, o que foi mais complicado para ti nessa tua passagem lá no Irã? Desigualdade, né? Homem e mulher, uma coisa que eu nunca admiti e nunca vou admitir, né? Então eu via situações ali que, né? Meu Deus do céu, cara, isso Para quem não conhece essa cultura é difícil, né? É difícil a gente se adaptar com isso. O espaço, o transporte aéreo do Irã me assustava um pouco, né? Apesar de ter algumas empresas lá que tinham boas aeronaves e tal, mas me assustava um pouco. Eu nunca tinha pego um voo de
de tanto tempo andando somente no deserto, vendo montanha, vendo deserto e na neve, avião subia e descia na neve, eles não estavam nem aí. Então, assim, essas situações eu não me acostumei muito não, cara. Eu sempre viajava com uma certo receio, porque o Irã é muito próximo ali da Rússia, da Ucrânia, e a linha aérea russa e ucraniana, ela é muito velha, é muito antiga, é bem deficitária, então o Irã era na mesma pegada, na mesma batida. Não é como você vai a Dubai, né? Poxa, meu Deus, a parte aérea de Dubai é sacanagem, cara. É diferente, né? Tem ali empresas aéreas que, poxa vida, é só filé, né? O Pipoca é em Dubai que está, né? O Pipoca morou em Dubai, né? Ele voltou pra lá? Eu não sei, ele tava retornando, quando eu conversei com ele, ele ainda tinha essa situação de retorno para voltar para Dubai. Antes de Pipoca ir a Dubai, eu tive a oportunidade de ir para lá. Foi em 2014, quando eu assumi o Marechal Rondon, na Liga Nacional. E aí eu optei por ficar pelo Brasil, que tinha o sonho de trabalhar na maior competição do planeta, que é a Liga Nacional. Eu sempre falo para os caras, trabalhando na Liga Nacional é a mesma coisa que você está trabalhando na Série A do Campeonato Brasileiro. É isso aí. É a mesma estrutura, é a mesma pegada, a mesma responsabilidade, a mesma pressão. Eu precisava viver isso, né? Eu precisava enriquecer como treinador e como pessoa. Então, eu optei por permanecer. Na China também, eu tive 3 oportunidades depois do Irã. Tive China, eu tive os Emirados Árabes, né? E também tive o Cazaquistão. Agora, recentemente, o Cazaquistão. Agora, há um mês atrás. Um mês atrás. E acabou acontecendo comigo o que aconteceu com o Mano Menezes no Inter. Eu acabei priorizando ficar no Brasil para não deixar o meu time na mão. E o meu time pegou um treinador que havia deixado eles na mão numa época passada. A mesma situação. Pois é, olha só. A mesma situação do Inter de Porto Alegre, a mesma situação. Ô Juninho, aí depois que você saiu do Irã, você foi para onde? Depois que eu saí do Irã, eu vim para Santa Catarina e fiquei 3 meses. Vim para Criciúma, fiquei 3 meses parado, dando uma oxigenada, né? E fui para Lages, um clube chamado Clube Castilo. Clube grande. Já estive lá, no clube. Na sede campestre? Lá fui participar de um campeonato brasileiro de tiro. Muito forte lá. Eu atirei lá. Muito forte. Então, assim, eu fui para o Clube Castilo, que era um clube que já tinha sido campeão estadual na década de 80, aqui em Santa Catarina. Fui a convite do Capela. O Capela foi gerente aqui em Criciúma do Banco do Brasil. Morou muito tempo em Criciúma. E foram buscar alguns nomes no mercado e acabaram chegando no meu nome, né? E aí fui para Lages. Fiquei 3 temporadas em Lages. Lá fomos campeões da Copa Santa Catarina, vice-campeões de Jogos Abertos e vice-campeão estadual. Legal. Disputei as 3 competições. 4 competições disputei por eles. 5. Eu fui vice-campeão da Liga Sul Brasileira com eles, perdemos a final para o Atlântico de Erechim e a gente foi 4º colocado na Superliga lá em Aracaju. Então, assim, foi um projeto que a gente começou do zero, e conseguimos ótimos resultados. Depois de Lages? Depois de Lages eu fui para Copagril, de Marechal Rondon. O treinador era o PC de Oliveira, que era... Marechal Cândido Rondon, Paraná? Paraná. Lá pertinho pertinho de Guaíra, Salto de Guairá, próximo do Paraguai também. Aí já era Liga, não? Liga Nacional. Eu fui substituindo o PC de Oliveira, que foi treinador da Seleção Brasileira, né? Sim. 2014, peguei ali a fase final e fiquei o ano de 2015 inteiro na Liga Nacional em Marechal Cândido Rondon. Lá era um esquema forte também? Lá fui campeão dos Jogos Abertos do Paraná, que é uma competição forte. Jogos Abertos é uma competição muito forte mesmo. Então a gente lá conseguiu ganhar o título com essa equipe de Jogos Abertos do Paraná. Lá você ficou quanto tempo mesmo? Fiquei 1 temporada e meia lá. E depois, com Rondon? Depois eu fiquei 1 ano em Criciúma. Voltou a Criciúma? Fiquei 1 ano em Criciúma em 2016. Trabalhei 1 ano na Rádio Difusora. A convite da Carol. Tá. Depois voltou. Depois fui para Ibirubá. Cidade do Griso e do Roger Guedes. Isso. Chegando lá em Ibirubá, fiquei 2 temporadas. Chegamos numa semifinal de Campeonato Gaúcho. Chegamos num Campeonato Brasileiro de Ligas. E acabei ficando 2 temporadas também em Ibirubá. E aí, depois de Ibirubá, por quais outros clubes que você passou? Passo Fundo. Outra região forte do futsal, fortíssima. Né? Fiquei 4 temporadas. Estadual ou Liga lá também? Estadual.
nossa equipe fazia frente com todas as equipes da liga. A gente foi o único time em toda a história do futsal gaúcho, toda a história do futsal gaúcho, que não era Carlos Barbosa ou Atlântico de Erechim, a ter ido a uma Taça Brasil. E ali eu tive o maior desafio da minha vida, né? Porque quase perdi a vida em 2 momentos ali, né? Teve um acidente com a gente em 2019. Isso. Acabamos perdendo um jogador, faleceu, o Pablo Radaelli. Foi uma sensação, um acidente com ônibus? Um evento muito parecido com o que aconteceu com o Brasil de Pelotas. Sim. Nas mesmas proporções. E depois tive a Covid, né? Ah, você teve Covid lá em Passo Fundo? Fiquei 15 dias na UTI na Covid, né? Nossa. Lutando ali pela sobrevivência. Isso foi que ano? Foi 2020. Começo desse problema da Covid, né? Início, fiquei 15 dias na UTI com um estágio bem avançado. As primeiras 48 horas na UTI, para mim, elas foram fundamentais. Né? Na verdade, eu sobrevivi por causa de uma situação divina, que a gente sempre confia em Deus, né? Muitas pessoas orando pela gente no momento, mas teve um médico que assumiu toda a responsabilidade, né? Porque eu entrei na UTI Covid com 85% do pulmão comprometido. Meu Deus. Eu tive uma meningite na UTI. Olha só, ainda teve mais isso ainda? Bastante debilitado e tal. E o médico intensivista queria me entubar, né? E o meu médico assumiu a responsabilidade conversou com a minha esposa. A gente não vai entubar, a gente vai... Eu vejo boas perspectivas para ele. Então, essas 24 horas elas serão fundamentais. Se ele responder o tratamento, que era uma máscara de VNI, que era uma máscara que era utilizada 12 horas, né? Eu ficava 12 horas com essa máscara, que era extremamente invasiva, e depois ficava com mais 12 horas de bruxo, né? Decúbito ventral. Para dar uma aliviada na respiração. E nas 48 horas, meu organismo começou a responder o tratamento da máscara e começou a responder o tratamento da corticoide, né? Foi o que acabou. E, então, passei Natal, Réveillon, fiquei muitos dias ali na UTI. Quando estava mais lúcido, olhando para um relógio, que é a única coisa que eles deixam na UTI para olhar, né? Orando e conversando com bastante gente de forma meio que alucinada na época e tal, e recebendo a visita de bastante gente espiritual. Isso foi um fenômeno que aconteceu muito comigo assim na UTI. Eu tive experiências incríveis que eu vou levar para minha vida isso. E isso também, na verdade, é um grande aprendizado de vida, né? Sim. Passar por um momento como esse, assim, um negócio, imagino eu, né, que seja muito complicado, porque isso assustou muita gente, né? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns médicos, pessoas que tiveram também participação fundamental em salvar vidas, né? Foi um negócio terrível para o mundo todo, né? Nós estávamos o hospital lá estava tem três hospitais em Passo Fundo. Os hospitais pelo SUS estavam todos eles com a superlotação. E apareceu uma vaga para mim no hospital Pronto Clínica Particular. Meu clube me colocou nesse hospital. Nós estávamos em 8 na UTI. 7 entubados. Eu era o único que não estava entubado. Meu Deus. Os 7 morreram. Os 7 que estavam contigo. Meu Deus. É uma experiência muito difícil. Eu comecei a dar volta quando eu comecei a ficar um pouco mais centrado e o médico liberou que a minha esposa e meu filho mais velho, eles levassem na UTI cartazes, né? De pessoas da família, de amigos, com bastante mensagens positivas. E eu sempre fui um cara de muita fé. Sempre fui um cara que acredito muito em... A fé é fundamental, né? Eu acredito muito num poder superior. E isso, juntamente com o apoio que eu recebi e os médicos dos médicos, né? Que foi Deus e também... Os médicos ali, a ciência, a gente tem que acreditar na ciência também, né? Também, né? Foi o que acabou... São pessoas preparadas porque recebem também de Deus o poder da cura, né? Foi o que acabou me salvando. E, cara, eu tinha tudo para estar realizando baterias de exames para ter sequelas severas, né? A única coisa que e já consegui recuperar, né? A única coisa que eu tive um problema de visão lá no início, tal, e também esquecimento, né? Que tive um problema de memória grave e tal, mas
com todo o tratamento que eu recebi, a fisioterapia respiratória foi o que me ajudou. E aí, 6 meses após esse acontecido, eu voltei a correr, voltei a fazer minhas atividades físicas, fiz vários exames para ver como que estava a situação respiratória, como estava o pulmão. Tudo certo. Cara, foi uma coisa, Graças uma a Deus, providência divina que... Graças então, a Deus, tive esses 2 desafios gigantescos, né? Lá em Passo Fundo. E fui premiado, fui coroado 2 vezes como melhor treinador do Campeonato Gaúcho. Verdade. Nós, em 5 campeonatos, chegamos em 4 finais. Foram 3 títulos. E foi o que alavancou a minha carreira, né? O futsal no Rio Grande do Sul é muito forte, junto com o futsal do Paraná, né? E lá no Rio Grande do Sul, além do Passo Fundo e também lá da outra cidade... Ibirubá. Aí você trabalhou onde mais no Rio Grande do Sul? Não, somente lá. Só no Passo Fundo e lá em Ibirubá. Eu tive a oportunidade de retornar agora, mas eu digo não. Deixa eu cuidar um pouquinho do seu Juarez, da Dona Nina, deixa eu viver um pouquinho com meus velhinhos aí e tal. Porque você tem um mercado aberto lá com esse currículo que você construiu no futsal do Rio Grande do Sul, você tem um mercado aberto lá, né? Tu sabes que é o estado mais difícil para trabalhar. Mais difícil. A imprensa, ela é muito ativa. Muito ativa. É verdade. A imprensa é aquela imprensa que te percorre a par e passo. O grau de exigência de jogo é muito grande e tu sabes que no Rio Grande do Sul primeiro o olhar é interno, né? Eles olham para quem está ali. Não dá, eles vão para o mercado externo. Então, para você chegar a entrar num campeonato gaúcho e conseguir montar teu mercado, montar teu espaço, cara, é muito difícil. O Juninho, aí depois você foi para o Paraná? Foi depois de que ano você foi para o Paraná? Fui para o Paraná em 2022. 2022. Aí foi para... Fui para o Campo Mourão. Lá para Campo Mourão. É onde você estava até agora, então? Cheguei em Campo Mourão, o time era zona de rebaixamento no Campeonato Paranaense e penúltimo colocado na Liga. Conseguimos classificar o time para os mata-mata da Liga Nacional. Perdemos em casa para Joinville 3-2, ganhamos em Joinville de 3-2 e fomos eliminados na prorrogação. E o Campeonato Paranaense chegamos também na fase final e fomos finalistas da Taça Paraná. Perdemos a final da Taça Paraná para o Pato Futsal, última competição do ano. O Pato que também tem uma tradição enorme, né? Fortíssimo. Muito Tricampeão grande. Nacional, campeão da Taça Brasil, tricampeão paranaense, muito forte. Muito forte. Ô Juninho, eu consultei o Pimpas, 4 minutos para fechar o nosso espaço aqui, né? E agora, quais são os seus projetos futuros? O que está na tua cabeça? Você tem um tempo determinado para ficar em Criciúma com a família, isso estabelecido, independente de qualquer coisa? O que você vai fazer? Eu vou ficar até dezembro em casa, né? Então, se aparecer alguma proposta agora, você não vai aceitar? Não vou. Já apareceram, né? Você já disse isso, é verdade. Apareceram 2 propostas do Rio Grande do Sul e 2 propostas para eu assumir equipes da Liga Nacional agora. E como eu já fiz isso de pegar o navio, embarcar no navio pegando fogo, então foram experiências boas que cresci como profissional, a gente conseguiu dar volta nos resultados. Como foi o caso lá de Campo Mourão, né? Mas não é o que eu quero agora. Agora eu preciso descansar um pouco, oxigenar um pouco a minha vida, viver um pouco com meu pai, com a minha mãe. Ficar aqui em Criciúma, que é uma terra que eu amo, que é o lugar que eu escolhi para... Tua esposa é daqui? Minha esposa é. Também. Tem quantos filhos, Juninho? Eu tenho 3 filhos. Tem o Félix, com 15 anos, que está indo para a Itália agora em janeiro. Tá indo lá? Vai estudar? Não, vai jogar. Vai jogar? Vai jogar. Futsal? Futsal. Olha aí, que maravilha. Está indo para a Itália em janeiro. Eu tenho a Maria, com 11 anos. E tenho a Aurora, né? Que foi a bênção das nossas vidas também. Que depois da Covid ali, a gente foi agraciado com a chegada da Aurora, que está com 1 aninho, né? 1 ano, olha aí, que maravilha. E aí os avós estão curtindo agora, então, né? Eles estavam malucos que a gente voltasse do Paraná, porque eles queriam viver esse momento com a menina, né? Imagina, 1 aninho, né? Uma netinha pequenininha e tal, e as pessoas... A idade vai chegando para todo mundo, a gente começa a ficar mais sentimental, mais tal. Então eu resolvi, eu vou deixar a família aqui agora instalada. A ideia é de no próximo ano ir sozinho, né? Não deixar a família na base. A nossa base é Criciúma, a cidade que a gente nasceu e que a gente quer morrer. A gente quer ficar aqui. Exato. É a nossa cidade, entendeu? Ô, Juninho, e você não tem receio de ficar muito tempo parado, assim, meio ano parado e sumir do mercado? Porque não tem receio disso? Nenhum. Que bom, firmeza, né? Nenhum.
Nenhum. Porque é preciso que nesse meio tempo você esteja sempre em contato com o meio, não é? Contato eu tenho, né? Aham. Contatos eu tenho, sempre falo com diretores de clube, empresários. Eu tenho um empresário, fazem 10 anos que eu tenho um empresário. Certo. Tem um cara que cuida da gestão da minha carreira aí e tal. E tenho muitos amigos, é o Pipoca, então. Aham. Esse é um parceiraço, né? Esse é meu pai no futsal, né? O Pipoca e o Dr. Mateu, que é um médico lá de Passo Fundo, que me ajudou bastante. E são os dois caras dentro do esporte que são hoje minhas referências, né? Assim, e eu não tenho receio não, Dante. Eu vou dar uma oxigenada aí e agora em agosto eu vou... Só não posso falar a cidade, senão eu vou estar entregando quando é que possivelmente eu vou estar indo. Né? Em agosto eu vou visitar uma cidade aí de uma equipe que está jogando a Liga Nacional, que tem um treinador agora que está lá de forma interina. E os caras querem me apresentar um projeto. Pode ser esse o caminho para o ano que vem, então. Se tiver de acordo com aquilo que eu penso para fazer um bom trabalho, pode ser o meu destino. Eu também não quero ficar muito longe de casa, né? Quero ficar mais próximo. Então é aqui no Rio Grande do Sul, então. O Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Também. Bom, mas tem um projeto também que é o sonho do Pipoca, que é teu grande parceiro, e sonho de muita gente, né? Que é de ter também aqui em Criciúma, Criciúma na Liga Nacional. Sabe que o Pipoca já desistiu ou não? Que ele disse para mim na entrevista na televisão que ele estava meio desanimado, porque ele já tentou de tudo e não deu certo. Inclusive, teve um ano que a gente conseguiu uma vaga junto à Pênalti, na marca esportiva aqui, com um valor considerável para montar o time, e a gente não foi abraçado por ninguém, né? Pois é, eu me lembro disso. Muita gente duvidou, inclusive. Eu ouvi de pessoas dizendo, isso aí não... Eu fui à reunião da Liga em São Paulo. Pois é. Entendeu? E aos 45 de segundo tempo, desistiram. O prefeito, na época, acabou desistindo. Mas, assim, eu ainda tenho um sonho. Tenho um sonho ainda de trabalhar em Criciúma. Porque, assim, é que nem tu como profissional, Dante. Quando tu atingiu... Tu tem um valor para trabalhar, né? Sim, claro. Tu tem um valor para trabalhar. Claro. Eu acho que eu abriria mão de alguns valores que a gente tem de mercado financeiro aí fora. Para trabalhar aqui. Para poder abraçar um projeto sem ambição nenhuma. A única ambição é de ver a cidade... Que é o que o Pipoca já falou também para mim em entrevista. Que também eu abriria. Faria um esforço nesse sentido para ter o sonho de poder ter aqui uma equipe para trabalhar aqui também de uma forma ou de outra, né? Eu abriria mão de uma questão financeira que a gente tem aí fora, de ter um valor para poder trabalhar na terra, algo né? para nossa cidade. Agora tem um projeto legal da Associação Criciúma Futsal, cujo técnico é Alexandre Verdieri, um time jovem agora mesclando com adultos, né? O Luquinha é um deles, são 3, né? O Chapa e o Belo estão na Copa Santa Catarina. Isso, adulto. Estou acompanhando. Jogaram 2 jogos, ganharam os 2, né? Estou acompanhando. E esse time sub-20 foi vice-campeão da etapa nacional da Copa Mundo e 5º na etapa internacional. Eu fiz um jogo deles pela Rádio Cidade em Dia, ano passado, no sub-20, campeonato estadual, Associação Criciúma Futsal e Joinville, que é potência, né? Um jogaço, né? Que eu não sabia se você estava lá no jogo, eu né? Nesse jogo. Eu fui lá observar o pivô do Criciúma, o Natan, que hoje está na Crona, no sub-20, fui observar o Jackson, goleiro de Criciúma. Eu me surpreendi com o potencial do time de Criciúma. Não sabia que o Criciúma tinha um time tão forte assim, né? Bom time, bem treinado, com bons jogadores, bons valores. Então, assim, poxa, a gente tem tudo aqui, tem jogador, dá para joga pro alto aí, cai em 4, 5 cabeças, esse vai ser o treinador, aquele vai ser o treinador, porque a gente tem esse material aqui. A gente dispõe disso aqui em Criciúma, nós temos bons treinadores. Entendeu? Qualquer um que pegar pode fazer a coisa andar. E sempre formou bons jogadores também, né? A história mostra, né? Criciúma já teve grandes jogadores do futebol salão, do futsal. Esses dias entrevistei o Chico Lins, que encheu de elogio. Criciúma tem história no futsal. Semana passada, acho que foi quando morreu o... Ferretti? Morreu o Ferretti, não é? O Chico, cara, a primeira competição dele com o Ferretti foi em 1987, Jogos Abertos aqui em Criciúma, Chico Lins. Ele falou. Jogou na Tigre de Joinville. Ele falou, é isso mesmo. Daqui levaram o Pipoca também no ano seguinte pra Tigre. Verdade, foi o que ele me contou. E ele falou, o Criciúma é um celeiro de craques do futsal. Ele não gosta de falar futsal, né? Pra mim é futebol de salão. Ele jogava pra caramba, né? O Chico tá louco. Chico Lins, Renato Sá, essa turma toda aí, né? Bom, Chico Lins, Renato Sá, Campana, Serginho, meu Deus do céu. Verdade. Bom, Juninho, infelizmente o papo estava muito legal, mas terminou o programa, né? Eu quero te agradecer por ter estado conosco aqui, né, no nosso programa Fé em Campo na Aba Pai Rádio Digital. Muito obrigado pelo carinho nos atender. Saúde e paz para você, sucesso, um bom descanso nessa temporada que você fica aqui em Criciúma, e fico aguardando
a tua informação, para onde você vai a partir do ano que vem, o final do ano, não sei, né? Quando você voltar, eu quero que você me diga para a gente voltar a conversar e te entrevistar de novo para falar a respeito do novo projeto. Um grande abraço, muito obrigado mesmo pela tua presença aqui e a participação no programa. Eu agradeço o convite, estou sempre à tua disposição. És um cara iluminado, és uma pessoa que eu tenho obrigado, um carinho Juninho. enorme. Muito obrigado, enorme. Tu é uma referência para muitas pessoas, acredite nisso. Tem muita gente que te gosta de verdade, não por ser o Dante narrador ou o microfone de ouro, como eu conheci, né? Lembra disso, não? Lembro, microfone de ouro. Mas pelo ser humano, pelo colega de trabalho. Às vezes as coisas elas não acontecem no nosso tempo, porque elas não têm que acontecer no nosso tempo, elas têm que acontecer no tempo de Deus. É o tempo de Deus, é isso mesmo. Ele que sabe onde ele vai nos colocar, nos recolocar. É isso aí. E toda pedra que a gente joga no universo, se ela é boa, ela volta com o dobro de força na vontade. Se ela é ruim, ela também volta. Então, assim, deixa o homem lá em cima definir, e eu quero te ver muito tempo ainda empunhando vários microfones, porque tu sempre levou boa informação, retidão e alegria para as pessoas. Para mim onde eu estiver, Dante, que tocar o teu telefone, eu vou te atender, porque tu é um cara que é uma referência para todos nós, tá? Obrigado, Juninho. Valeu, um abraço. Deus te abençoe aí. Pois é, gente, como diz a frase que tem estampada aqui no nosso estúdio, né? Nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. A gente fica por aqui. O nosso programa Fé em Campo é apresentado, o programa inédito, na quinta-feira, às 22 horas. E ele repete na sexta-feira, ao meio-dia, na aba Pai Rádio Digital. Aí você ouve pelo aplicativo, né? E está, a partir das 22 horas da quinta-feira, à disposição no nosso canal de YouTube da aba Pai Rádio Digital. Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e até mais.